Eu quero ministrar ao seu coração nesta manhã uma palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações sobre como nós devemos nos apresentar diante do altar do Senhor. E sempre, queridos, que nós precisamos nos apresentar diante do altar do Senhor, nós precisamos trazer a noção correta da santidade do Senhor sobre as nossas vidas. O que é a noção correta da santidade do Senhor sobre a nossa vida? A noção correta da santidade do Senhor sobre a nossa vida é que Deus suporta o pecador, mas Deus detesta o pecado. Ou seja, quando Deus olha para cada um de nós, Deus está dizendo para mim e para você que Ele consegue lidar com as nossas falhas e imperfeições, mas que Ele também, de uma certa forma, Ele não tolera quando nós continuamos errando e falhando sempre na mesma coisa. E, portanto, mesmo nos amando e mesmo nos trabalhando em nossa vida, Ele espera que nós possamos ser santificados a cada vez, a cada tempo. E por que a palavra do Senhor fala-nos sobre este assunto? Porque no Antigo Testamento, meus irmãos, quando as pessoas eram convidadas a irem até o templo, a fazer algo de louvor e adoração ao Senhor, elas tinham que passar primeiro pelo altar, e ali elas tinham que deixar, naquele altar, primeiro a sua oferta por remissão de pecado. As pessoas eram obrigadas primeiro a oferecer-se pelo seu pecado, oferecer uma oferta, uma expiação, e somente depois desse ato em que ela se purificava, que ela podia entrar no templo para adorar ao Senhor. Deus não aceita a adoração da nossa vida de qualquer jeito. No entanto, no Novo Testamento, para nossa alegria, Jesus já fez o pagamento remidor. Jesus pagou aquela necessidade essencial de nos apresentar diante de Deus com o pecado perdoado. Nosso pecado diante de Deus está perdoado, está resolvido o problema do acesso ao Pai. E Jesus, na cruz do Calvário, aniquilou e extirpou toda a raiz do pecado, e isso representa para nós hoje o novo coração, que o judeu do Antigo Testamento não tinha. O judeu do Antigo Testamento, ele todas as vezes que ia buscar o Senhor, ele ia com uma lista de pecado, voltava com a lista limpa, mas a lista voltava no ano seguinte com toda aquela marca de novo de tudo aquilo que ele falhou. E eles apenas uma vez por ano tinham o privilégio de levar diante do Senhor para que houvesse um perdão completo dos pecados. Mas o coração deles ainda continuava inclinado ao pecado. Até que Deus chega num determinado momento da história e diz assim: eu vou tirar de vós o coração de pedra, eu colocarei em vós um coração de carne, dar-vos-ei um novo coração. E essa troca, essa mudança de coração, ela é substancial para que nós possamos nos relacionar com Deus. Então olha o privilégio, queridos, que nós temos em Cristo Jesus, que o povo do Antigo Testamento não tinha. O povo do Antigo Testamento tinha um coração de pedra, buscava a Deus com a sua intensidade, tinha condições de buscar o Senhor, no entanto, eles não tinham a condição de não pecar, eles não tinham a condição de vencer o pecado, a lista deles todos os anos preenchia. Nós, ao contrário, nós podemos a cada tempo ir eliminando as coisas da nossa lista. A nossa lista não cresce, ela tem que ir diminuindo, amém, queridos? A lista tem que diminuir cada tempo que passa. Porque Deus espera, queridos, que nós possamos ser santos na sua presença. E ser santos na presença do Senhor significa ser separados. Significa que nós precisamos experimentar essa relação de santidade com Deus. Mas aí temos um problema, porque nós não somos autoimunes ao pecado. Ou seja, não é porque Jesus tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, que a gente é autoimune ao pecado. E Paulo, quando vai trabalhar sobre isso, ele vai explicar que a questão toda está ligada a uma coisa bem simples, que é um fermento na massa, que leveda toda a massa, e que, portanto, é um grande problema dentro do nosso coração. Por isso que Jesus, quando vai ministrar a ceia aos seus discípulos, e as instruções que ele dá através dos seus apóstolos, uma das coisas essenciais que ele vai dizer para que todo cristão possa participar da ceia, é que o homem deve examinar-se a si mesmo. E é sobre este tema que eu quero ministrar com os amados nesta manhã. Se nós não formos capazes de nos examinarmos a nós mesmos, nós corremos o risco de olhar para outro lado, olhar para a vida de alguém, e achar que nós somos mais santos do que alguém, e achar que nós somos um pouco melhores do que outro.
Portanto, nós todos precisamos examinar o nosso coração, olhar aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso consciente e até mesmo do inconsciente. E é aí que o Espírito Santo de Deus age. Porque não há capacidade humana para pesquisar o inconsciente, a não ser com a ação do Espírito Santo de Deus operando sobre as nossas vidas. O objetivo de Deus, irmãos, na minha e na sua vida, é que você viva com dignidade e você viva em vitória. O que significa viver com dignidade? Significa viver não mais sob a acusação de Satanás. Por mais que você possa ter errado ou falhado, e por mais que Satanás tenha o direito de te acusar, ainda assim o sangue de Jesus sobre a sua vida diz para você que quando você confessa seu pecado, você está perdoado, você pode erguer a cabeça e você tem autoridade sobre toda e qualquer hoste demoníaca, sobre toda e qualquer ação maligna do inferno sobre a sua vida. Deus quer que eu e você vivamos em vitória e não sobrecarregados por pesos e culpas. Esse é um projeto de Deus. Então, para a gente poder experimentar essa bênção, querido, que é participar da mesa do Senhor, o apóstolo Paulo vai mostrar que existem 3 condições importantes, e eu não vou ministrar sobre as 3 condições, mas a primeira delas é estar com o coração preparado. O que significa estar com o coração preparado? Significa estar com o coração alinhado naquilo que é a vontade e a direção de Deus para a sua vida. Não existe nada pior na vida de uma pessoa do que estar fora do propósito de Deus para a sua vida. Se você está aqui hoje, você entende que há um propósito de Deus para a sua vida, e você está coerente com esse propósito, você está alinhado com o propósito de Deus. Se você está perdido e não sabe por que você está aqui, de repente você precisa voltar e preparar o seu coração. Nosso coração tem que estar preparado o tempo todo, querido. Principalmente porque nós não sabemos o dia de amanhã. A segunda condição que o apóstolo Paulo diz é que nós precisamos estar dispostos a eliminar todo o fermento, todo o pecado. É sobre isso que eu vou ministrar. E a terceira condição é ser purificado na sua consciência para fazer com alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não posso olhar para dentro de mim e perceber que eu falhei num determinado momento, ou numa determinada situação ou circunstância, e aí eu vir tomar ceia com dúvida no meu coração se eu estou santificado ou se eu não estou, se Jesus perdoou o meu pecado ou se Jesus não me perdoou. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos convidados para participar da mesa, ele espera que nós possamos ter a nossa mente purificada, ou seja, errou, falhou, cometeu um ato falho, um erro, um pecado, mas o sangue de Jesus nos purificou, nós confessamos o pecado, tomamos posse da bênção do Senhor sobre aquele pecado, e aí nós temos dignidade de entrar na presença do Senhor e continuar servindo ao Senhor com alegria, não com peso. Tem gente, irmãos, que ele erra e falha, e ele diz assim, nunca mais eu vou na igreja, porque eu errei, falhei, e não sou digno. Mas essa ideia, essa mensagem não é de Deus, essa mensagem provém de Satanás, porque ele quer fazer é tirar você dos caminhos do Senhor, para que você não alcance a bênção que ele tem para a sua vida. Portanto, eu quero ministrar ao seu coração nesta manhã, e o tema é, examine-se diante do altar. E o texto base é 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5. Abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios 13, 5. Louvado é o nome do Senhor, querido. Esse texto diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Quero convidar você nesta hora a baixar a sua cabeça e nós façamos uma oração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos neste lugar. Nesta hora, Senhor, aquieta o coração de cada vida, Senhor. Tu sabes, ó Deus, por que estamos aqui nesta manhã. Nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor. Pelo privilégio que o Senhor nos deu de termos um novo coração, de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas, Senhor, Tu conheces as dificuldades que cada um tem vivido e tem passado. O Senhor conhece, Deus, as tentações, as dificuldades. O Senhor conhece os laços que o inimigo tem armado.
E o Senhor conhece até mesmo, Deus, os momentos em que alguém ou alguma situação nos tem feito tropeçar, Senhor. Mas o Senhor está nesta manhã para nos abençoar. E nós precisamos que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da luz, venha sondar os nossos corações e procurar o fermento que está dentro de nós. Precisamos deste Santo Espírito para que todo o fermento, tudo aquilo que não conduz ao caminho da salvação, tudo aquilo que nos atrapalha de continuar avançando, seja eliminado das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sem a tua ajuda, nós não conseguimos fazer um autoexame. Nós somos incapazes de olhar para dentro de nós mesmos, porque a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, mas a tua luz discerne todas as coisas. Então sonda, Senhor, nesta manhã os nossos corações. Fala, Senhor, com cada vida presente neste lugar. Senhor, fala com todos aqui, Senhor, para que possamos sair deste lugar de uma forma especial nesta manhã, abençoados pela Tua presença, oh Deus, de uma forma tão cuidada, tão zelada, Pai, para que possamos ser apresentados sempre diante de Ti, inculpáveis na Tua presença, abençoados na Tua presença, Pai, e o Teu nome seja engrandecido em nome do Senhor. Amém. Meus amados, nada é mais importante do que o autoexame. Não é possível examinar o outro. Não é possível. Por mais que você possa ver o erro na vida de um irmão, e os nossos erros, os nossos pecados evidentes, eles são vistos, as pessoas percebem. Quando nós erramos e falhamos, elas vão perceber. E esses pecados até que são fáceis, porque a pessoa confronta. A pessoa vai tendo liberdade, vai confrontando, e a gente percebe que está errado, e a gente vai corrigindo. Mas existe um outro tipo de pecado, que são os pecados ocultos, que eles estão internalizados dentro da mente da gente. Muitas vezes representado por uma falta de perdão, uma raiz de amargura, ou um pensamento limitante que foi colocado na mente da gente, às vezes quando era criança pequena. Quando era uma criança pequena, talvez o pai ou a mãe colocou algum pensamento limitante na vida de uma criança, e por mais que Jesus tenha transformado aquela vida depois, aquele pensamento vira e mexe, está voltando na mente dela. Então muitas vezes o pensamento negativo, que vai desencadear a nossa reação diante de uma circunstância ou de uma situação. Ou seja, nem sempre nós reagimos como nós gostaríamos de reagir. Nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que nos curou, um Deus que tem tratado das nossas vidas, um Deus que tem nos curado, nos abençoado. Mas nem sempre na hora da reação nós conseguimos reagir coerente com o valor que esse Deus tem operado em nossa vida. De modo que há um conflito no nosso coração. Nós sabemos o que tem que ser feito, mas não conseguimos muitas vezes fazer. Por que isso acontece? Porque dentro de nós pode ter alguma coisa que precisa ser tirada para fora, que precisa ser eliminada da nossa vida. E a gente só consegue tirar alguma coisa que está lá internalizado na nossa mente, no nosso coração, quando a luz passa sobre aquilo e aquilo mostra que está lá dentro. O apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 17 ao 25, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 7, 17 a 25, Paulo vai falar dessa contradição, deste conflito que existe na alma do ser humano. O moço lá, o homem do Antigo Testamento, ele não tinha esse problema, porque ele era só quem ele era homem natural. Ele não tinha dentro dele uma outra natureza. Nós, do Novo Testamento, não, nós temos uma nova natureza. Nós temos um velho homem e temos um novo homem convivendo, os dois do mesmo corpo, os dois da mesma posição. E é por isso que muitas vezes vem o conflito. Por quê? Porque espiritualmente nós somos aperfeiçoados. Mas o nosso velho homem ainda tem, muitas vezes, coisas escondidas. E é sobre isso que Paulo está falando aos seus leitores lá em Romanos, no capítulo 7. Ele diz assim: neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim.
Pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: daqui para cima, minha mente é dominada por Cristo, mas daqui para baixo, o meu corpo ainda não é. Ainda tem coisas dentro de mim que me levam a errar, mesmo quando a minha mente sabe que não é para fazer. Mesmo quando a minha mente diz para mim que não é para ser feito daquela forma, o meu corpo muitas vezes reage, eu sinto a reação e não é coerente com aquilo que a minha mente pensa. Eu quero que você compreenda que o que Paulo está dizendo não é um absurdo. O que Paulo está dizendo é assim: eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu sinto prazer nas coisas de Deus, mas ainda eu não consigo reagir coerentemente a tudo aquilo que a minha mente é transformada. Por isso que em Romanos 12:2 ele vai dizer que nós precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente, do nosso entendimento, porque a nossa mente domina o nosso corpo e tem que dominar o nosso corpo. Quais são, queridos, as consequências de um pecado oculto em nossa vida? Quando nós temos um pecado que está lá dentro do nosso corpo, e nós não conseguimos trazer a luz sobre aquilo e tirar aquilo para fora, nós continuamos sendo dominados por este pecado. E todo pecado oculto na vida de uma pessoa vão trazer 3 consequências bem interessantes. A primeira delas é doenças psicossomáticas e envelhecimento prematuro. O salmista Davi vai escrever isso no Salmo 32, depois no Salmo 51. Ele fala sobre as doenças que vêm sobre o corpo por conta de um pecado oculto dentro da sua mente. E talvez uma coisa mais difícil ainda é lidar com estresse, ranzice, mau humor, ataques de raiva, falta de paz, insônia e depressão. Nem toda depressão é causada por pecado, mas o pecado causa depressão, o pecado causa insônia, o pecado causa ataques de raiva, o pecado causa estresse, porque nós não conseguimos lidar com a dimensão espiritual e com a dimensão humana ao mesmo tempo. E talvez a coisa pior, queridos, do pecado oculto em nossa vida é a perda da comunhão com Deus. Porque quando nós perdemos a comunhão com Deus, é como se nós ficássemos ligados no piloto automático nosso, e na verdade Deus não está dominando e Deus não está trabalhando. Existe um conceito, queridos, que eu preciso que você entenda. Na vida não existe almoço grátis. Na vida, quando nós pecamos e quando nós falhamos, sempre vai gerar uma consequência. Ou você paga na entrada ou você paga na saída. Quando nós erramos e falhamos e não percebemos que estamos errando e falhando, nós vamos ter que lidar com uma situação terrível em nossa vida, que é um pecado oculto. E que é um gancho que vai fazer com que a gente fique preso e amarrado, não andando na velocidade que Deus quer, não se desenvolvendo na velocidade que Deus quer. Então Paulo está dizendo o seguinte: o problema do ser humano não é ser bem intencionado. O problema do ser humano é não conseguir examinar-se a si mesmo, não conseguir experimentar o cuidado de Deus com a sua vida. Por isso nós precisamos examinarmos a nós mesmos, amém, queridos? Não é examinar o outro, porque examinar o outro a gente vai conseguir ver algumas coisas, mas não consegue ver aquilo que é essencial. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode olhar dentro de mim e perceber aquilo que está dentro do meu coração, que às vezes nem eu tenho consciência. E na medida em que eu submeto a análise do Espírito Santo de Deus da minha vida, ele vai apontar de uma forma bem clara e de uma forma bem evidente o pedaço de fermento, que por ser tão pequeno, muitas vezes é imperceptível, mas ele contamina toda a massa. E então nós precisamos o tempo todo fazer isso. Nós não precisamos apenas no dia da ceia fazer cara de crente, baixar a cabeça e fazer aquela cara feia, né? Para dizer: Senhor, aqui nós estamos aqui por causa do nosso pecado, Senhor. Não, nós podemos fazer isso todos os dias. A ceia é apenas uma ótima oportunidade. Graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de todos os meses ter a ceia do Senhor. Existem crentes que têm que esperar um ano inteiro para ter a ceia do Senhor, já pensou? Vai ficando com um monte de pecado acumulado, quando na verdade podia ser eliminado a todo tempo, né? Mas que bênção isso! Então, o que Deus quer falar conosco nesta manhã? Quando é que eu preciso examinar-me a mim mesmo? Quando? Então, a primeira noção para eu examinar-me a mim mesmo, o primeiro tempo, é o tempo do agora.
Tudo que está dentro deve vir à luz, tudo, absolutamente tudo. Tudo deve ser julgado à luz de Deus. E sabe, queridos, não pense que você vai ter outro dia. Nenhum de nós aqui pode garantir que vai almoçar hoje. Nenhum de nós. Nós não sabemos se nós vamos chegar em casa. Nós todos, irmãos, precisamos entender que só existe um tempo para Deus. O tempo de Deus é o tempo presente, é hoje, agora. É neste momento que Deus está falando com você, que Deus espera que você possa experimentar e você possa abrir a caixa preta da sua vida. Na sua vida, igual num avião, existe uma caixa preta. E ninguém sabe o que tem lá dentro. E você precisa abrir essa caixa preta para que o Espírito Santo de Deus sonde a caixa preta da sua vida. Se você não fizer isso, ninguém pode fazer por você. Esse é o convite que Deus faz a mim e a você nesta manhã. Só você tem a chave. Eu não posso te ajudar nisso. A caixa preta é sua. A chave está nas tuas mãos. Resolva abrir a caixa preta da sua vida em nome de Jesus. A segunda noção que Paulo nos fala a respeito de examinar a nós mesmos é que nós precisamos fazer de boa vontade. Nós estamos preparados para trazer o pecado oculto, para deixar este pecado oculto ser descoberto, ou o pecado oculto, quando for descoberto, vai ficar quietinho no cantinho lá e a gente vai ficar achando que está tudo bem. Tem uma história interessante que Deus registrou lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 8, que quando Noé já terminou aquele processo das águas, as águas aí já começam a baixar, Noé solta um corvo. E a Bíblia diz que o corvo ficou voando por aquele lugar, e o corvo não voltou. Depois Noé soltou uma pomba. E a pomba, querido, quando ela começou a voar por aquelas águas que não tinham baixado completamente ainda, a pomba, não achando lugar para pousar, ela voltou para a arca de Noé. Ela voltou para as mãos de Noé. A pomba simboliza o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele voa sobre a nossa vida, ele precisa achar lugar para pousar. Se o Espírito Santo de Deus achar lugar para pousar, ele vai pousar. E ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer. Aquilo para o qual ele veio, para ser o nosso consolador. O Espírito Santo não é o nosso julgador, o nosso executor. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, o nosso ajudador. O propósito do Espírito Santo de Deus não é condenar, mas o propósito do Espírito Santo de Deus é identificar, curar, restaurar, para que você experimente o melhor de Deus. Portanto, se o Espírito Santo estiver passeando sobre a sua mente e o seu coração nesta manhã, ele vai achar lugar para pousar? Ou o corvo vai fazer a festa? Porque o corvo, quando viu aquela carniçada toda boiando na água, o corvo falou, mas é hoje que eu faço a festa. É hoje que eu faço a festa. E o corvo não quis saber de voltar para a arca coisa nenhuma. Eu vou esperar um pouquinho mais e eu vou fazer a festa nesse lugar. Então nós precisamos sondar o nosso coração de boa vontade, querido. É abrindo o nosso coração para que o Senhor faça. A terceira coisa que Paulo nos fala, desse texto de Coríntios 13, 5, é que precisamos fazer isso profundamente. Nós não podemos chamar de inofensivo o que Deus chama de pecado. Nós precisamos identificar claramente o que Deus chama de pecado. E nós precisamos, queridos, não achar que pecado é apenas um pensamento da nossa mente, mas é algo que Deus está falando. Abra lá em Malaquias, no capítulo 3, versículos 7 a 9. Você vai ver como Deus trabalha com os critérios que Ele avalia o coração do ser humano. Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7. Ele diz assim: desde os dias dos nossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu o tornarei para vós, diz o Senhor. O que significa isso? Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Significa que Deus teve a iniciativa de abrir as portas e estender a mão para você. Mas a partir daí, querido, qualquer iniciativa tem que vir de você. A resposta que Deus espera é você que tem que dar. Se você se volta para o Senhor, se você busca o Senhor, se você quer mais dEle, Ele vai vir sobre você e Ele dará a tua resposta. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas? Com maldições sois amaldiçoados, porque roubaram a mim e vós toda a nação.
Então nós podemos roubar a Deus. Nós podemos roubar a Deus dos nossos dízimos, das nossas ofertas, mas também existe uma outra forma, uma outra situação em que nós roubamos a Deus. Nós roubamos a Deus daquilo que é mais valioso a Ele, que é a sua honra. Em Ageu, no capítulo 1, no versículo 2, Ageu está dizendo assim: vocês dizem que ainda não é hora de edificar a casa do Senhor. Vocês dizem que ainda dá tempo de fazer. Nós temos que cuidar das nossas coisas primeiro, depois nós vamos cuidar das coisas do Senhor. Todas as vezes que nós invertemos a ótica e nós colocamos as nossas coisas em primeiro lugar e não a Deus, nós não honramos ao Senhor. Então nós podemos roubar a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, mas nós também podemos roubar a Deus a nossa honra, a honra ao Senhor. E queridos, talvez uma das coisas que mais conflita o coração de Deus, Deus não precisa do seu dinheiro e não precisa da sua prata. Deus não precisa do seu recurso. Quem precisa é a igreja, então Deus usa você para poder abençoar a igreja. Toda vez que você faz isso, na verdade você não está roubando dinheiro de Deus, você está roubando a honra de Deus. Porque Deus quer glorificar o nome dEle sobre a tua vida, quando você confessa com fé, e quando você faz atos de fé. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos roubando a honra do Senhor. E aí, meu irmão, nós começamos a ter problemas. Por que isso, queridos? Porque nós precisamos entender que a honra do Senhor é acima de todas as coisas. Os anciões que estão nos céus, os anjos que estão no céu, eles estão o tempo todo glorificando ao Senhor por aquilo que Ele é. Estão glorificando ao Senhor pela sua honra, pela sua majestade, pelo nome poderoso do Senhor. Existem classes de anjos que cuidam apenas da glória e do nome do Senhor. Então Deus, irmãos, Ele dá um valor muito grande para a sua honra. E nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender a glorificar ao Senhor. Quantos milagres Deus tem feito em nossa vida? Quantos milagres Deus tem operado na sua vida, querido? Quantas bênçãos você tem recebido? Olha para trás na sua vida nos últimos anos. Quantas bênçãos Deus tem te dado? Quantos livramentos o Senhor tem dado na sua vida? E muitas vezes, irmãos, nós não testemunhamos aquilo que Deus fala conosco. Nós guardamos para nós o nosso testemunho. Deus fez, nós ficamos contentes porque Deus fez, mas nós achamos que Deus talvez tenha feito por obrigação. E nós não valorizamos adequadamente o testemunho do Senhor. Eu quero pedir que você, neste tempo agora, comece a lembrar aí na sua mente, na sua alma, quantos benefícios o Senhor tem te dado. Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor? Você pode glorificar a Deus por isso? Acidentes que você passou, que era para você ter morrido. Uma enfermidade que você pegou quando era criança, que não era para você estar aqui. O que mais? Quantas bênçãos você tem para glorificar a Deus? Essa semana, a Madre Teresa foi canonizada. Uma multidão de pessoas vão atrás de uma mulher que em sua vida tem 2 milagrezinhos que conta para ela lá. Se nós for contar aqui os milagres que tem na vida de cada um aqui, tem mais de 50, mais de 100, mais de 200 milagres. Tem ou não tem? Amém. E as pessoas vão atrás de uma mulher. Tudo que ela fez foi servir ao próximo, e este ato é digno. Nós devemos glorificar a Deus por este ato digno. Mas o repórter que foi lá ver a situação daquele lugar está do mesmo jeito que estava na década de 50. Aquela mulher, com toda a sua boa vontade, com a sua boa intenção, não mudou a condição de vida daquele povo. Mas quando Jesus entrou na sua vida, houve uma mudança completa de natureza, houve uma mudança completa de vida. Quando Jesus entrou na sua vida, você recebeu milagres, porque o maior milagre que existe é a salvação. O seu nome foi escrito no livro da vida, você é uma nova criatura, você é um ser espiritual, você está destinado para a glória com o Senhor tem provido sobre a sua vida, o Senhor tem te alcançado com a sua misericórdia, o Senhor tem bendito o nome dEle sobre a sua vida, o Senhor tem abençoado a sua casa, amém, queridos? Por que você não glorifica a Deus? Você pode glorificar a Deus? Então eu quero pedir que você se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero que você pegue na mão de 2 ou 3, e nós vamos ter um tempinho agora de glorificar ao Senhor. Eu quero que você agora deixe o Espírito Santo lembrar você. Quem sabe você recebeu há 2, 3 meses atrás uma bênção e nem você deu intenção daquela bênção.
Quem sabe na sua vida faz questão de, vamos dizer assim, uns 10 anos, 15 anos. Ou quem sabe você até hoje tem na sua mente um pensamento: puxa vida, Deus, por que o Senhor permitiu aquele acidente na minha vida? Se o Senhor era um Deus tão bom, por que o Senhor permitiu aquilo? E às vezes, irmãos, esse pensamento que está lá dentro da nossa alma, está fazendo com que a nossa relação com Deus não seja correta. Então agora o Espírito Santo vai sondar você. E você vai começar a glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Vá voltando agora na sua vida, vai voltando lá quando você era criança. Lembra de um acidente, lembra de uma situação, lembra de alguém que ofendeu você, como aquilo doeu no seu coração. Você já liberou perdão sobre aquilo? Você já experimentou o renovo do Senhor sobre a sua mente? Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, nós te invocamos nesta hora, Espírito de Deus, porque a tua presença é doce e tu passeias neste lugar. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres exatamente iguais a Paulo, homens e mulheres, ó Deus, que têm o Espírito Santo, Senhor, operando sobre as suas vidas. Homens e mulheres, Espírito Santo, que muitas vezes não conseguem reagir adequadamente, coerente com a salvação em Cristo Jesus, porque não conseguimos adorar ao Senhor em espírito e em verdade muitas vezes, porque muitas vezes os pensamentos limitantes, os pensamentos negativos, muitas vezes as situações que aconteceram em nossa vida, nos fazem ficar bloqueados. Nesta manhã, Espírito Santo, vai sondando cada coração aqui presente, vai, Espírito Santo de Deus, operando sobre cada mente, sobre cada coração. Tu conheces, ó Deus, aquilo que cada servo do Senhor tem falado nesta hora. Senhor, há pessoas aqui, Pai, que quando eram crianças foram abusadas, e essas pessoas, Senhor, até hoje não tiveram oportunidade de expressar, Senhor, a gratidão porque o Senhor curou e o Senhor passou esse processo nas suas vidas. Há pessoas aqui, Senhor, que escaparam de grandes acidentes, e quem sabe, Senhor, muitas vezes, ó Deus, pessoas que foram magoadas no íntimo, na sua alma, por situações que até hoje elas não compreendem, ó Deus. E essa raiz de amargura, este pensamento limitante, este pensamento negativo, tem dominado a sua mente, a sua alma neste dia. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos neste lugar. Nós podemos olhar para trás de nossas vidas e ver que apesar das lutas, dos desesperos, apesar dos percalços, apesar dos acidentes de caminho, a tua boa mão nos guardou, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque ainda que nós éramos inimigos do Senhor, o Senhor já estava guardando a nossa alma. Ainda que nós estávamos desgarrados, ainda que nós estávamos afastados, o Senhor com a sua boa mão nos amparava, Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta manhã ajuda-nos. Ajuda-nos a glorificar o Pai pelos feitos em nossas vidas. Ajuda-nos a glorificar o Pai pela salvação maravilhosa. Ajuda-nos a glorificar o Pai porque a tua presença é real sobre as nossas vidas. Quem sabe, Espírito Santo de Deus, há uma pessoa neste lugar, nesta manhã, cujo pensamento, ó Deus, é tão limitado que essa pessoa diz: Senhor, eu não sou digno de estar aqui nesta manhã. Mas o Senhor está dizendo para você nesta manhã, querido e querida, você está aqui porque o meu sangue foi derramado naquela cruz. Você está aqui porque você foi comprado, e não foi comprado por uma esmola. Você não foi comprado por um preço vil. Você foi comprado pelo preço do sangue precioso derramado naquela cruz, para te dar dignidade de vida, para que você ande em novidade de vida, e você experimente a glória do Senhor sobre a sua vida. Eu oro nesta manhã, Senhor, quem sabe por esta pessoa, que o Senhor tem derramado tantos dons maravilhosos na sua vida, mas ela não consegue, Senhor, expressar esses dons, porque ainda há um bloqueio na sua alma, há um bloqueio no seu pensamento, há um bloqueio, Senhor, e que essa pessoa diz: eu não posso, eu não consigo. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, eu ministro a cura sobre as suas emoções, eu ministro a cura sobre o seu coração, eu ministro o poder do Senhor curando, em nome de Jesus. Todo pecado do passado, todo pecado oculto que foi trazido à luz nesta manhã, seja eliminado
eliminado, seja extirpado, seja apagado em nome de Jesus. E a mão do Senhor opere sobre a sua vida, a mão do Senhor opere sobre o seu coração, para que você experimente o cuidado, o poder, o amor poderoso do Senhor sobre a sua vida, e você glorifique ao Senhor em espírito e em verdade. Você glorifique ao Senhor livre de toda culpa, livre de todo fardo. Você glorifique ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de toda majestade, só Ele é digno de todo poder e toda glória. Louvado é o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Sabe, queridos, nós precisamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus significa abrir a boca mesmo. Não é glorificar a Deus de pensamento, mas é dizer palavras de amor ao Senhor. E a palavra continua dizendo, queridos, que além de fazer isso profundamente, nós precisamos fazer sem temer, na luz da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela discerne juntas e medulas. Foi isso que o Espírito Santo de Deus fez com você agora. E quem sabe durante a madrugada dessa semana, o Espírito Santo de Deus vai te visitar. E na madrugada, quando Ele te visita, porque na madrugada a coisa é maravilhosa, se Ele mostrar algo ao seu coração que precisa ser tirado, eliminado, despedace sem dó aquilo que Ele te mostrar. Nós precisamos cortar a árvore daninha pela raiz, sempre pela raiz. Nós não podemos fazer acordo branco com o inimigo. Quero deixar um ditado para você, que diz que quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Não valorize o lobo dentro de você, não, valorize a ovelha. Valorize a ovelha que você é. Nós precisamos fazer com sinceridade, e nós precisamos fazer clamando: sonda-me, Senhor, me conhece a todo dia, em todo tempo, em todo lugar. Vida cristã, queridos, só tem um motivo de nós vivermos: para a glória do Senhor. E a gente só pode viver para a glória do Senhor, queridos, se o nosso coração for totalmente íntegro diante dEle. Às vezes nós conseguimos fingir para as pessoas, mas jamais finja para o Senhor. Quando o Senhor apontar-lhe uma falha, quando o Senhor lhe apontar uma atitude errada, não tenha medo de corrigir, não tenha medo de acertar, porque o propósito de Deus não é te condenar, mas é fazer você experimentar a vida eterna, não depois da sua morte, mas aqui, já nesta vida, experimentando a graça e o amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se